Valendo! Estamos aqui, não sei que hora que você está vendo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fleury, estamos aqui no Forja, eu estou todo de capuchinho hoje aqui, ó, hein? Conte seus pecados. Eu comi muito doce, semana toda, né? Se confesse, me estressei da empresa e taquei o pau no rodízio e joguei tudo por água abaixo, né? Esse é o meu naufrágio, como diria o nosso amigo Jota. Está recebendo hoje o Yuri que é nutricionista, grande parceirão, amigo nosso, para fazer a gravação, fazer a captação desse conteúdo aqui e disponibilizar para vocês. Sou gordinho, posso assistir essa aula? Pode, deve. Sou magrinho, posso assistir essa aula? Pode e deve. Estou no shape, posso assistir? Pode e deve. Por causa de que a gente está aqui para melhorar, ver tudo que a gente pode fazer para gerar mais resultado. Então, preâmbulo dessa aula. Contabilidade tá ok? Beleza, parabéns, show de bola. Jurídico da empresa tá ok? Beleza, parabéns. Processos, financeiro, comercial, tá ok? Beleza. Ok, tá ótimo. Agora tu tá bem. Porque se tu tiver um infarto, no financeiro não vai te salvar. Se tu estiver bem, comercial não vai te salvar. Morreu, CPF morreu, CNPJ vai para o inventário, pô. Então, primeiro tem que ficar vivo. E muita gente não está conseguindo fazer o básico para ficar bem vivo, né? O futuro a Deus pertence, ele que é o Senhor da nossa vida, mas também tem que fazer a sua parte. E às vezes tu tá bem, mas tu não tá tão bem quanto tu poderia estar. Igual aquele cara que abastece no posto da gasolina adulterada. Então pode ter tudo aí. De uma refeição no dia, uma pratada louca de pedreiro lá com sei lá o que mais, tudo bagunçado. Ou seja, tu não tá com o rendimento melhor possível. Estuda indicador da empresa, indicador financeiro, indicador comercial, indicador de performance, beleza. E o teu indicador? Tu tá bem, tu sabe quando tu tá bem, tu sabe quando tu tá mal. E a ideia aqui é o quê? Trazer mais um indicador bacana que a gente trouxe. Tem uma aula do Rafa Giacomelli, que rolou esse mês, falando sobre o quê? Sobre a atividade física e a performance empresarial. O que a gente quis, para arrematar, fazer um complemento bacana, a dieta que traz performance empresarial. Então, Iorizão, seja muito bem-vindo. Vou ficar aqui na mutuca, vou deixar todo o foco, a luz, o holofote, o palco para você, para a gente ficar assistindo sua aula magnífica e vendo seu slide e sua explicação. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Então, galera, agradecer aí ao Fleury, aos meninos aí pelo convite, né? A ideia aqui, quando o Fleury falou comigo, era trazer algo o mais dinâmico e o mais aplicável para vocês na rotina, né, do empresário. Se eu fosse ficar falando estritamente só sobre alimentação, né, aquela coisinha meio chata, meio sacal, ia ficar algo muito arrastado, mas aqui a ideia não é essa. A ideia é justamente trazer algo mais dinâmico, prático e que vocês possam sair dessa aula, dessa palestra aqui, e já poder aplicar na rotina de vocês e ter, né, desfrutar aí os resultados. Porque como o Fleury falou, se você não estiver cuidando de si, como é que você vai cuidar da sua família, dos seus amigos, dos seus colaboradores, enfim, de tudo que está ali à tua volta, né? Então, a ideia é justamente você começar hoje a aplicar isso aqui, que eu vou passar para vocês e a gente colher um ótimo resultado, tá? Eu montei uma apresentaçãozinha, que eu vou começar a apresentar ela aqui para vocês. Então, pessoal, que é a dieta do empresário, né? Como é que a alimentação pode impactar na sua atuação. Opa. O primeiro passo aqui, pessoal, foi só falando um pouco sobre mim, né? Meu nome é Yuri Fernandes, eu sou nutricionista aí desde 2017, graduado pela UES. Sou pós-graduado em Fisiologia Humana também pela UES desde 2019. E desde que eu comecei a atender em consultório lá em 2017, quando eu me formei, eu já atendi um total aí de mais de 700 clientes, né? Em 14 países diferentes. E muitos desses clientes são empresários, são empreendedores, autônomos, profissionais liberais, né? E eu também tenho uma experiência aí, né? De 2018 a 2020, eu fui sócio administrador de uma loja física de suplementos, então eu sei também como é a rotina de um empresário, né? E aí a ideia aqui foi justamente juntar, né, alinhar o meu conhecimento com a minha vivência, né, como empresário e trazer aqui algo para vocês que seja realmente prático e aplicável. Então, vamos lá para a gente não alongar muito. Então, pessoal, como é que é a vida de um empresário, né? A vida de um empresário
basicamente é uma rotina bastante corrida, né? Uma grande jornada de trabalho, você toma muitas decisões, você está sempre buscando por inovações aí no seu dia a dia, você está solucionando problemas, gerenciando pessoas, o que mais, né? Existem muitas coisas da vida do empresário que ele literalmente precisa virar um super-herói, né? Uma super-heroína aí, por isso que eu coloquei essa imagem do lado, que representa muito isso, né? Então, sobre o que é um empresário de alto nível, né? O que é um empresário, assim, de sucesso? Ele tem sempre que alinhar duas coisas, né? A força física e a força mental. Ele tem que estar justamente nessa interseção aqui. Então, justamente o que eu busquei trazer aqui para vocês hoje fosse algo que fosse agregar nesses dois lados, né? Tanto na força física quanto também na força mental. Não adianta tu ter só um lado muito fortalecido e ter um outro fragilizado, porque inevitavelmente vai chegar um momento onde um lado enfraquecido, né, vai trazer você para baixo. Não importa o quão o outro lado, digamos assim, esteja forte. Às vezes você é um cara muito preparado psicologicamente, mas aí, de repente, você não tem uma condição física tão legal, e aí, sei lá, de repente tem um infarto, alguma coisa assim do tipo, né? Aquilo vai trazer você para baixo. Independentemente se você é um cara que tem uma força, digamos assim, mental, né? Que eu vou explicar aqui um pouco mais para frente, muito boa. Né? Então a gente tem que sempre buscar alinhar as duas coisas. Se você tiver a força física, né, e a força mental, digamos assim, em dia, elas bem equilibradas, né, você vai ter o quê? Você vai ter uma melhor capacidade cognitiva, então, consequentemente, você vai ter uma capacidade de raciocinar, de memorizar, de ter atenção, de dar atenção, de se comunicar melhor. Isso é importante para quê na vida do empresário? Para ter ideias inovadoras, mais soluções para os seus problemas, para você tomar melhores decisões, tudo aquilo que tu precisa da tua mente para a tua atuação, né? E a capacidade física, né, ela não está muito dissociada disso. Ela participa também, porque se tu é um cara, se tu é uma mulher que tem uma capacidade física que está em dia, tu vai ter, consequentemente, uma melhor produtividade, né? Tu vai conseguir trabalhar mais, melhor, com mais eficiência, tu vai se cansar menos, né? E aí, consequentemente, quando você alinha tudo isso, você agrega tudo isso, poxa, o teu potencial que estava aqui, ele vai disparar, né? Com certeza. É por isso que ter essas duas esferas aí bem alinhadas é importante para o teu crescimento, né, como empresário, tá? E além da questão da força física mental e a força física, né, e da mental, existe uma outra coisa importante que eu trouxe aqui antes, só para a gente introduzir um pouco, né, como isso vai muito além do simplesmente a força, né? Esse é um estudo, pessoal, que foi feito aí em 2018, onde eles queriam saber as impressões que eles tinham das pessoas, né, ao ver uma pessoa pela primeira vez, baseado no físico daquela pessoa. Se ela estava um pouco com um percentual de gordura mais alto, se estava um pouco mais cheinha, se ela era um pouco mais magra, se ela era um pouco mais forte, tanto homens quanto mulheres. E por que eu falo isso, né? Às vezes tu chega numa reunião com um colaborador, com um possível novo sócio, não sei, com algum tipo de pessoa, e o teu próprio físico gera uma impressão, pode gerar uma impressão que de repente pode impactar na tua relação com aquela pessoa ou na forma como aquela pessoa te vê e de repente vai te tratar dentro do ambiente de trabalho, né? Claro, pessoal, que isso aqui é só a pontinha do iceberg, digamos assim, né? A gente não quer dizer que um cara que, por exemplo, né, esse estudo viu o quê? Que as pessoas que tinham um percentual de gordura alto, que tinham mais gordura, que tinham um peso maior, elas eram vistas como pessoas preguiçosas, desorganizadas e descuidadas. Isso, pessoal, não é uma verdade absoluta, né? Claro, existem pessoas que têm um percentual de gordura alto, que são altamente ativas, organizadas, cuidadas, tá? Porém, isso pode impactar ali o começo de uma relação que é importante dentro do teu trabalho, né, da tua vida como empresário. Às vezes tu quer fechar um contrato, tu vai ter uma reunião importante com alguém, e isso pode impactar de certa forma, né? Pode gerar uma confiança, pode gerar um clima, digamos assim, melhor, dependendo da forma como você aparenta, digamos assim, porque depende também da pessoa que está ali do outro lado. É por isso que se recomenda que você esteja bem vestido, né? Tudo isso impacta, a gente sabe disso.
Uma outra coisa que era vista, né, que as pessoas que eram dentro do peso, que tinham um percentual de gordura ali controlado, eram vistas como pessoas mais cuidadosas e disciplinadas, né? E aí os autores especularam que essa relação, ela era explicada justamente por quê? Porque as pessoas que tinham um corpo, digamos assim, dentro da normalidade em relação à quantidade de massa de gordura e massa muscular, eram pessoas que tinham escolhas mais condizentes com um estilo saudável, então eram pessoas mais conscientes, né? E aí, consequentemente, essas pessoas também seriam mais conscientes nos outros campos da vida dela, incluindo o trabalho, né? A sua atuação como empresário. Claro, pessoal, aqui não é uma relação totalmente direta, é uma associação, tá? Mas é algo que pode se impactar. E aí vamos à parte que nos interessa, né? O que é que de fato prejudica a nossa força física e a nossa força mental? Má alimentação, má composição corporal, o mau sono, o sedentarismo, o etilismo, né, que é o consumo de álcool, o tabagismo e o estresse. Tá? E a gente vai abordar um pouco sobre essas questões aí para vocês. Sobre a alimentação, pessoal, sendo bem prático, bem direto, o que é importante para você como um todo, né? Eu tentei trazer algo mais geral aqui, o que seria uma alimentação saudável como um todo, que fosse te proporcionar essa força física e mental, né? Então, a primeira coisa, pessoal, que eu coloquei aqui é um controle de calorias, tá? Se você consome mais do que você gasta, você tende a ganhar gordura corporal. Se você consome menos, você tende a perder gordura corporal. Mas entre esse meio termo aí, ainda existe o quê? O ganho de massa muscular, a perda de massa muscular, outras questões também que são importantes, né? Então, por exemplo, os homens, eles devem comer ali mais ou menos uma média de 2.000 calorias, né? Pensando num controle de composição corporal, né? E as mulheres, uma faixa ali de 1.500 calorias. Por que eu coloquei aqui, né? Baixar o aplicativo para contagem de calorias. Porque o que eu sugiro vocês fazerem? Vocês podem baixar esses aplicativos, né? O MyFitnessPal ou o Fat Secret. E aí, nesses aplicativos, você coloca as suas informações e tal, e aí você pode registrar nele, de maneira muito intuitiva, tudo que você come no seu dia a dia. E aí, o que é que você vai perceber? Poxa, eu estou comendo toda a vida 2.000 calorias. E eu não estou emagrecendo, eu estou mantendo meu peso, isso quer dizer que você está consumindo a mesma quantidade de calorias que você gasta. Então, se você está acima do peso e quer emagrecer, você tem que fazer o quê? Comer menos, tá? Se você está ganhando peso, isso quer dizer que você está comendo mais calorias do que você gasta. Né? Por isso que é importante fazer um monitoramento. Né? Você vai contando as suas calorias ali no dia a dia e você vai também, por exemplo, vendo suas fotos, tirando fotos para você ver como é que está evoluindo seu físico, pode ir observando em como está o caimento das roupas, se está mais apertado, se não está, e associar isso à quantidade de calorias que tu vem comendo, né? Com o passar do tempo, tu vai começar a perceber, poxa, o que eu estou comendo está servindo para isso ou para aquilo. E aí, a partir disso, tu automaticamente pode, né, controlar, diminuir as suas calorias, por exemplo. Eu vejo que muita gente quer emagrecer e de repente sai cortando tudo. Sendo que isso é uma coisa que você consegue seguir, mas consegue seguir ali por pouco tempo, né? Você não consegue manter aquilo, aí você se frustra, acha que dieta não funciona, volta a comer mais, aí reganha o peso, às vezes reganha até mais do que perdeu. Então, você fazendo dessa forma que eu estou lhe falando aqui, vai ser uma maneira muito mais fácil e, e capaz, né, de ser sustentável ali por um período maior, que é quando realmente você vai ter sucesso nisso, tá? As refeições ali você controla de 3 a 6 refeições por dia, tá? Isso aí vai depender muito da tua rotina. Se tu é um cara que não tem tempo para comer, tem uma rotina muito corrida, nada te impede de tu, por exemplo, fazer uma dieta, digamos assim, com 3 refeições. Mas se você tem tempo, né, para comer, você pode aumentar isso conforme os teus estímulos também de apetite, né, saciedade, da fome. Mas, de maneira geral, o que eu observo? O cara que é empresário, né, é uma empresária, tem uma vida muito corrida, muito agitada. Se você faz menos refeições, aquilo complica menos a vida dela. Você tem que passar menos tempo preparando, menos tempo comendo, menos tempo se preocupando em como você vai transportar, em como você vai fazer. Então, às vezes, diminuir o número de refeições é algo que é muito importante e válido para a rotina do empresário, né? As proteínas, pessoal, pelo menos ter 3 a 4 porções boas de proteína, e aí depois posso até passar o material para vocês falando um pouco mais sobre isso, né, de maneira mais específica. Mas proteína, frango, carne,
peixe, whey protein. Existem outros alimentos que são fontes de proteína. Por exemplo, os laticínios são fontes de proteína? São, mas não são fontes tão ricas, né? O ovo, o ovo tem proteína? Não tem. O ovo tem proteína, mas, por exemplo, um ovo vai ter 7 gramas de proteína, né? E o ovo, por conta da gema, ele também vai ter uma quantidade ali relativamente alta de gordura. Então, às vezes, você comer muito ovo não vai te dar tanta proteína assim e vai te dar muita gordura. Por isso que muitas vezes a pessoa, às vezes, tá, mas eu como bastante ovo e tal, não sei o quê. E tá engordando porque tem muita gordura por conta da gema, tá? Você deve manter ali uma média de 3 a 5 porções de frutas por dia e ter ali por dia no mínimo de 100 a 200 gramas de salada, que aí você pode de repente comer só no almoço, pode dividir no almoço e no jantar. E por que, né, a importância desses dois pontos, tanto as frutas quanto a salada? Porque as frutas e a salada é o que vai lhe dar a quantidade de fibras que você precisa, e isso é importante para uma série de coisas, para te manter saciado, para manter a função intestinal boa, né, em dia, e fora que a função intestinal hoje está associada com muita coisa, né? Cada dia se descobre mais que o intestino saudável, ele participa de muita coisa no nosso organismo, desde composição corporal, né, a capacidade da pessoa ganhar gordura ou perder, quanto a questões envolvendo, por exemplo, depressão, ansiedade, enfim, o intestino ele tem essa ligação, né? Então, você ter um intestino saudável é muito importante, por isso que você tem que ter uma quantidade de fibras ali boa, e você vai conseguir fibras principalmente através de onde? Das frutas e das verduras, da salada. Eu coloco essas quantidades aí, porque são quantidades que você vai conseguir atingir essa quantidade de fibras, e também não são quantidades muito altas do ponto de vista calórico, né? E além disso, as fibras, as frutas e vegetais, os vegetais de maneira geral, eles são as principais fontes dos micronutrientes, né? Das vitaminas e minerais e dos compostos bioativos que a gente tem por aí, que são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo como um todo, tá? Se você não consegue repor de maneira eficiente, por exemplo, Yuri, eu não como salada, não como fruta. Consigo repor isso com multivitamínico, por exemplo? Teoricamente, sim, mas na prática, não. Porque, primeiro, o multivitamínico ele não tem fibras, e segundo, né, a biodisponibilidade, a capacidade do teu corpo, digamos assim, de utilizar aqueles nutrientes, ela é maior no alimento em si, né, do que você pegando uma cápsula, beleza? Uma outra coisa que eu coloco aqui, pessoal, para você controlar bem dentro da sua dieta é o consumo de gordura saturada. Por que gordura saturada? A gordura saturada, ela que tem um impacto maior no perfil lipídico, né? Então, é ela que pode alterar de maneira negativa, por exemplo, o LDL, e aí isso no futuro ser um problema para você do ponto de vista de acidente, né? De eventos cardiovasculares, né? Um infarto, um AVC, e é isso, né, que no nosso país hoje é o que mais causa, a principal causa de mortalidade, né, são os eventos cardiovasculares, e isso se dá principalmente se você tem um consumo de gordura saturada muito elevado. Fora que a gordura, né, de maneira geral, comparado, por exemplo, com carboidrato e com proteína, ela já está ali prontinha para virar gordura, né? Muita gente acha que vai engordar porque come carboidrato e tudo mais, mas a pessoa geralmente engorda porque come muitas calorias, né? E calorias principalmente advindas da onde? De gordura saturada, que está presente principalmente aonde? Nos industrializados, carne gordurosa, manteiga, essas comidas de rua, né? São as principais, digamos assim, fontes, né? E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de dieta, assim, bem prático, né? As quantidades, claro, pessoal, vocês podem, através do aplicativo lá que eu falei, do Fat Secret ou do MyFitnessPal, controlar a quantidade que vocês vão comendo, mas aqui é só uma sugestão. Por exemplo, no café da manhã você pode comer um pão integral, um cuscuz, uma tapioca, ovos ou uma carne moída. Aí pode, por exemplo, comer um queijo Minas ou um requeijão light, né? O light para o normal dos laticínios, o que vai diferenciar é que o light tem uma quantidade de gordura bem menor, então ele é relativamente bem menos calórico do que a versão tradicional. Muita gente, por exemplo, gosta de comer queijo coalho. O queijo coalho é um queijo que tem uma quantidade de gordura muito alta, né? E aí, às vezes, tu fazer a troca do queijo coalho por um queijo Minas Frescal Light é uma diferença, assim, que pode ser impactante, principalmente no longo prazo, tá? Tu vai estar deixando de comer, por exemplo, 200 calorias ali no teu café da manhã, se tu é uma pessoa que gosta de queijo coalho, para estar comendo, sei lá, 50, 60, 70, né? Então, essas calorias aí, né, acumuladas, podem sim impactar, por exemplo, na tua perda de gordura corporal, tá? E as frutas, né? E aí a fruta vai muito da tua preferência.
Nos lanches na ceia, por exemplo, você pode comer um iogurte, um leite com whey protein, né, que é uma proteína aí em pó do leite, né, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Pode escolher uma fruta, pode pegar uma castanha, um amendoim ou uma pasta de amendoim, por exemplo, né? Aqui são sugestões. Ou você pode fazer uma panqueca de banana com ovo, aveia e a banana. No almoço e no jantar, né? Tu pode comer um peito de frango com arroz, um feijão, uma salada e um azeite. Ou tu pode comer, por exemplo, um cuscuz, um carne moída, um requeijão. Isso aqui são sugestões, tá, pessoal? Nada impede, por exemplo, de no jantar, Yuri, no jantar eu não gosto de comer comida, eu gosto de uma coisa mais leve. Gosto de tomar um iogurte, um mingau. Pode ser sim. Claro que isso aqui é algo bem superficial, né, pessoal? O ideal seria vocês terem alguém para poder montar ali um plano alimentar para vocês. Mas você utilizando o aplicativo que eu falei, você consegue montar mais ou menos uma base em relação ao que você precisa, tá? E aí vamos a alguns fatores decisivos na tua alimentação, né? Como vocês estão vendo já aí do lado, ó, a contagemzinha de calorias. O aplicativo ele é mais ou menos assim. Aí você vai computando lá e ele vai calculando as calorias e você vai se situando mais ou menos. Sem a rotina, pessoal, fica muito difícil, né? Você precisa de uma rotina realmente ali pré-estabelecida para poder até criar o hábito, né? Porque se tu não tem uma rotina, tu não sabe o horário, é tudo muito louco. E para tu criar o hábito, tu precisa de repetição, tu precisa de frequência, tu precisa, né, ter algo ali estabilizado, digamos assim. Dificilmente tu vai criar um hábito sem rotina. Fora que a tua própria rotina, se ela for bem estabelecida ali, se você, né, conseguir desenhar ela, digamos, você vai conseguir se organizar, se planejar, de repente, num dia que, no dia seguinte eu vou precisar levar uma alimentação assim assada, porque eu vou ter uma reunião tal. Esse horário aqui eu vou ter que comer, eu vou ter que almoçar um pouco mais tarde, então eu vou no café da manhã dar um pouco mais de atenção às proteínas para eu poder ficar mais saciado e não correr o risco de comer uma besteira entre uma refeição e outra, de dar uma beliscada, por exemplo. Né? Então, pessoal, façam a rotina de vocês, tá? Não negociem isso. Tem um horário de ir para academia, tem um horário ali médio de comer. Não tem problema se tu comer uma hora antes, uma hora depois, às vezes não, mas tem uma média, né? Não vai ali no Bumba Meu Boi, digamos assim, porque senão vai ficar muito difícil. E quanto mais tempo tu é assim, mais difícil fica para tu criar um hábito, né? O ambiente, pessoal, também é muito importante, tá? Situações e pessoas modulam as suas ações. Vou dar um exemplo aqui muito básico. Tu chegou lá no Ford, por exemplo, e entrou na sala e na sala estava todo mundo comendo salgadinho, bebendo Coca-Cola e tal. Aquilo gera um estímulo para ti, né? Gera um estímulo para você de repente fazer o consumo. Existe um estímulo visual, um estímulo olfativo, tudo aquilo do ponto de vista dopaminérgico, né? Que faz parte aqui, que é um neurotransmissor, está muito relacionado com reforço, né? Com a capacidade de você ter prazer, já é ativada simplesmente pelo estímulo visual e olfativo, né? Por exemplo, no supermercado, quando tu tá ali no caixa, né? Aqueles salgadinhos, aquelas guloseimas, elas não estão ali do lado à toa. Aquele estímulo visual, ele tende a reforçar o consumo, a pessoa já vai criando ali na mente dela o sabor, já vai pensando ali, né, em como seria experimentar comer aquele determinado alimento. Então, é por isso que, por exemplo, vá ao supermercado estando bem alimentado, sem estar muito cansado, né? Pode ter certeza que, por exemplo, você chegou, foi depois de um dia de trabalho muito cansativo no supermercado. Se você tiver com fome, tiver cansado, a chance de você consumir um alimento, né, mais calórico, a chance de você, por exemplo, pegar uma cervejinha ali é muito maior do que se você for num horário que você está mais tranquilo, né, do ponto de vista de cansaço e está alimentado, né? Então, pessoal, o ambiente, né, aquilo que está à sua volta, modula e participa muito das suas ações, né? É, ainda que a pessoa tenha a questão da força de vontade, isso influi, né? Eu não estou dizendo que você também precise parar de conviver com seus amigos, com a sua família, mas você pode sim, através, né, de certos comportamentos, modular melhor a forma como você age, né? E aí é algo que fica até depois aí, para depois a gente conversar um pouco mais sobre, né? Essa questão comportamental, né? Que é algo que é o diferencial, digamos assim, hoje em dia.
monitoramento de calorias, né? Como eu falei antes para vocês, pessoal, você só vai saber se está emagrecendo ou não se você se observar, né? Que você pode usar o seu peso, pode usar roupas, né? Fotos, você vê como seu corpo está evoluindo diante de uma determinada dieta, digamos assim. Então, o que eu sugiro você fazer é o quê? Você vai registrando ali as suas calorias, bota as quantidades direitinho do que você está comendo, se conseguir pesar melhor ainda, vai ficar algo mais fidedigno, né? Então, você vai colocando ali no aplicativo, né? É super tranquilo. E aí vai observando, no dia tal eu comi 1.500, aqui 1.700, 2.000. Como é que tá meu peso oscilando nesses dias? Como é que estão minhas fotos aqui de um dia X para o dia Y, por exemplo? Como é que estão as roupas? Estão um pouco mais folgadas na região abdominal, na perna, como é que tá? Você associando esses dois fatores, né, da avaliação da roupa, fotos e com o teu consumo de calorias, você vai saber se está comendo demais, se está comendo igual ou se está comendo de menos. Né? Se você vem perdendo gordura, vem perdendo peso, né? Essa questão do peso depende muito da composição corporal de cada pessoa, mas se você tiver com muita gordura acumulada, o peso vai sim cair. Isso é um indício que você realmente está ali comendo menos calorias do que você gasta, né? E aí você vai mantendo aquilo ali. Outros fatores, né, pessoal? É muito importante conhecer a informação nutricional dos alimentos. O próprio aplicativo, ele te ajuda bastante a fazer isso. Mas a outra coisa que ajuda, pessoal, é no supermercado, vocês pegarem lá o produto e olharem a informação nutricional. Vira ali, dá uma lida na lista de ingredientes e principalmente a informação nutricional, né? Vocês estão vendo aí o exemplo que eu trouxe para vocês. 100 gramas de amendoim tem 6 vezes mais calorias, por exemplo, do que 100 gramas de batata frita, né? Batata frita aqui, claro, sem o óleo, né? Batata frita que você pode fazer, por exemplo, na air fryer, a batata inglesa, né? Então, às vezes, você consome essa quantidade aqui, né, de calorias do amendoim e acha que come pouco. E talvez, em termos de quantidade em si, até seja pouco, mas são 600 calorias, né? Se a gente botar que um homem gasta em média ali 2.000, 2.500, você está comendo ali praticamente, vamos arredondar aqui, um terço, né? Um quarto das calorias que você deveria comer. Então, é justamente, às vezes, essas pequenas coisas que estão impedindo você de emagrecer, né? O que, de repente, estão fazendo você engordar. E aí, por exemplo, 240 gramas de morango tem a mesma quantidade de calorias que uma banana. A maioria das pessoas prefere comer banana, porque é prático, é mais gostoso, é uma fruta ali que já faz parte do hábito nutricional alimentar da gente, né? Mas quando tu pega 240 gramas de morango, é bastante coisa, é algo que vai te saciar muito mais do que, por exemplo, uma banana. Então, às vezes, tu comendo 120 gramas de morango, seria metade das calorias, né, que tem em uma banana, e te saciaria igual ou até mais que a própria banana, né? Então, conhecer a informação nutricional dos alimentos é muito importante. Geralmente, pessoal, os alimentos mais calóricos, né, são os industrializados, tá? Quando você olha lá, quando você está no supermercado, faça esse exercício de olhar a informação nutricional dos alimentos, né? Para vocês verem como pequenas coisas têm uma quantidade de calorias muito alta. Por exemplo, um Snickers, né, aquele chocolate, um Snickers, uma unidade dele tem 250 calorias. Uma maçã, por exemplo, tem 90 calorias. Então, por exemplo, comer um Snickers, você comeu muito? De repente, talvez não, em termos de quantidade. Porque é um Snickers que tem 40 gramas. Mas, em termos de caloria, é sim. E aí, você somando essas pequenas coisinhas ao longo do dia, pode favorecer que você ganhe peso, né? E aí, pessoal, existe uma outra coisa também, né? O empresário, ele tem uma rotina muito corrida, então ele come muita coisa na rua, é reunião, né? Na correria ali do dia a dia, pega um salgado que tem ali, uma comidinha que tem ali daquela tiazinha do carrinho. E o problema, pessoal, é que muitas vezes a gente não sabe a quantidade de calorias que tem ali, né? Por exemplo, eu lhe pergunto, né? Você, a última vez que foi numa cafeteria, por exemplo, comer um bolo, você sabe a quantidade de calorias que tinha naquele bolo? Provavelmente não. E aí, pessoal, a gente tem, né, essas informações, digamos assim, mas de forma geral, né? Só para comparar, um pedaço de pizza, ele pode ter 150 calorias. O mesmo pedaço de pizza, digamos assim, de outra loja, de outro restaurante, pode ter 500 calorias. E aí, né? Uma esfirrazinha daquela do Habib's tem 170 calorias.
E quem é que come, né, uma esfirra, duas, né? Você poderia comer, por exemplo, um prato de comida assim, comida de verdade, né? Arroz, carne, feijão, salada, bem grande, bem reforçado e com menos calorias, por exemplo, do que 3 esfirras, tá? Então, saber isso é muito importante. A maioria das pessoas não sabe. Como é que eu posso melhorar também a minha saciedade, né? As proteínas e as fibras, que eu já falei lá no começo, são muito importantes. Eu vejo que muitos empresários também, na rotina, né, na correria ali do dia a dia, às vezes tem que deixar a filha no colégio cedo, acabam por muitas vezes não fazer um bom café da manhã. E, claro, se você tiver uma dieta ajustada e não fizer o café da manhã, você consegue se emagrecer. Mas, do ponto de vista comportamental, observacional, e que estudos já apontam, é que a maioria das pessoas que não fazem o café da manhã, elas têm um descontrole de apetite nas refeições seguintes, principalmente à noite. Então, o que eu observo muito, o que eu vejo muitas vezes o cara na correria ali da manhã e tal, tem que deixar a criança no colégio, vai para o trabalho e tudo mais, aí começa, aí dá uma beliscadinha ali no meio da manhã de alguma coisa só para dar uma segurada, no almoço até almoça bem e tal. Quando chega à noite, às vezes o cara passa a tarde todo trabalhando, é onde gira a chavezinha, né, o motorzinho ali da fome. E aí é nesse momento que o cara acaba pedindo um iFood, às vezes vai pedir uma pizza, em vez de comer um pedaço, come 4, 5, né? E tudo isso extrapola muito a quantidade de calorias que você deve comer, né? Digamos assim. E o que eu falei agora, né, pessoal? Alimentos com menor densidade calórica. Então, por exemplo, 100 gramas de batata inglesa tem menos calorias do que 100 gramas de arroz. Por isso que ter esse conhecimento, pesquisar, ajuda bastante, né? Você a conseguir comer mais comida, mas com menos calorias. Então, por exemplo, foi a questão do morango que eu falei, né? 240 gramas de morango tem a mesma quantidade de calorias que aproximadamente uma banana. Então, mas o que, é que vai te saciar mais? O que vai matar mais a tua fome, digamos assim? É o morango. Então, ter esses conhecimentos ajudam bastante, né? E, pessoal, para finalizar esse slide aqui, não existe um hack na alimentação, tá? Tipo, não existe é por isso que essa aula aqui, quando os meninos me trouxeram a ideia, era trazer algo mais dinâmico e abordando também outros aspectos. Porque não tem uma alimentação, por exemplo, para a pessoa virar uma máquina de performance, digamos assim, né? De maneira geral. Existe uma dieta individualizada e existem um conjunto de coisas que você faz para ter uma dieta saudável como um todo que vai te proporcionar, né, digamos, ter uma performance melhor, tá? Mas não existe ali um segredo, né, uma dieta mágica ou um suplemento mágico, algo nesse sentido. Falando um pouco de suplementos manipulados, pessoal, o que é que eu trago aqui para vocês? O whey protein, que é a proteína do soro do leite, é um suplemento, né, que ele é muito válido. Por quê? O empresário ele tem uma rotina ali muito corrida e o whey protein ele vai te dar uma quantidade muito boa de proteínas de uma maneira muito prática. Você leva um pauzinho ali, basicamente você só mistura com água, bate e toma. Pronto, você já matou ali a quantidade de proteínas que você deveria comer naquele determinado momento. É muito mais fácil um whey protein do que ter que levar um ovo, ter que levar uma carne, fazer um sanduíche, alguma coisa assim nesse sentido. Então, o whey protein é um suplemento que eu acho super válido você investir. Claro que se você tiver uma orientação de alguém, e aí eu até deixo aberto aqui para vocês no Instagram, se quiserem tirar alguma dúvida sobre essa questão do whey protein, quiserem perguntar, Yuri, eu vou dar uma dica aqui de como é que eu tomo e tal, tem até bastante conteúdo lá falando também sobre isso, mas fiquem à vontade para me perguntar também. Só uma restriçãozinha em relação ao whey protein. Algumas pessoas, né, têm intolerância à lactose, né, e aí para pessoas que têm uma intolerância à lactose muito agressiva, tem que usar o whey protein isolado, tá? O que você pode fazer também para testar em relação à tua intolerância à lactose é comprar o sachêzinho do whey, tá? Muitas pessoas que têm intolerância à lactose, elas conseguem aguentar numa boa, digamos assim, né, tomar o whey protein concentrado, tá? Então, como é que eu vou saber, Yuri? Compra o sachêzinho, toma e observa se vai ter algum tipo de sintoma ou não. Se não tiver, de boa. Porque o isolado, né, tu vai ter um gasto, né, de dinheiro um pouco mais alto. A cafeína, ela é um suplemento que também é muito importante, assim, para o empresário, que pode ser muito importante, por quê? Às vezes tu dormiu mal, né, não teve ali um descanso bom, a cafeína vai fazer o quê? Vai dar aquela ligada, né, aquela energizada, digamos assim.
É por isso que muita gente toma café, né? Muitos empresários gostam de tomar o café, porque o café é o start do dia, né? O dia não começa sem o café. E para o empresário que precisa começar o dia dele ali, já muitas vezes tomando decisão, tendo que inovar alguma coisa, tendo que ir para uma reunião importante, ele precisa realmente estar ligado. Né? Às vezes ele precisa apresentar alguma coisa para a equipe dele, ele chega ali e está né, ainda meio grog ali, não dormiu tão bem. Então a cafeína ela ajuda, né? Tanto o café quanto o suplemento em si de cafeína. Se você for comprar o suplemento em si de cafeína de maneira isolada, o que eu indico é que você comece com essa dose de 100 miligramas e vá observando, né? Se você vai sentindo bem ou não, se não sentiu nada, aí você aumenta aos poucos, né? Por que eu falo isso aos poucos? Se você é uma pessoa que sofre de insônia, por exemplo, taquicardia, né? Tem uma irritabilidade ali muito alta, tem ansiedade, né? A cafeína ela tem que ser usada de maneira mais moderada, às vezes até nem usar, tá? E usar no máximo até 6 horas antes do horário de dormir, para não prejudicar o teu sono. Os demais suplementos, pessoal, manipulados e tudo mais, eles devem ser individualizados, tá? Principalmente conforme a deficiência da pessoa. Muitas pessoas, por exemplo, têm deficiência de vitamina D. Aí você suplementa. Se o cara não tem deficiência, não há necessidade de suplementar. Você não vai ter nenhum benefício com aquilo. E não existem suplementos ali, digamos, comprovados cientificamente, né? Que eu posso falar, poxa, esse suplemento aqui vai transformar o cara numa máquina de pensar, ele vai tomar decisão melhor, ele vai aprender melhor, ele vai. Não tem nada assim, né, determinado para isso. E, pessoal, existem outros fatores, né, que são importantes para a força mental e para a força física. Esse carinha que está aí do lado é o Mark Wahlberg, talvez vocês conheçam ele de alguns filmes aí. Ele é um cara que tem 51 anos, né, e por que eu coloquei ele? Ter um bom físico, pessoal, você não precisa ser o Mark Wahlberg, tá? Mas você ter um controle do seu percentual de gordura, né, tendo uma boa quantidade de massa muscular e tendo um percentual de gordura normal, abaixo, isso vai favorecer com que você tenha uma melhor performance física, né? Que você tenha um menor declínio cognitivo com o passar do tempo. E eu coloquei aqui, né, no C aqui, a questão da testosterona. Homens que têm um percentual de gordura mais alto podem ter uma deficiência da produção de testosterona por conta disso, tá? E aí tem que fazer reposição hormonal, né, e tudo mais, ou às vezes não, depende de cada caso, mas tem sido cada vez mais comum homens que ganharam muita gordura ao longo de um tempo começaram a ter sintomas, né, de deficiência de testosterona. Aí teria que ver com o médico se há necessidade de reposição ou não. Mas é aquela coisa, se você tem menos testosterona, você tem menos disposição, né, tem pior ali da libido, dificuldade de concentração, dificuldade de ganhar massa muscular, dificuldade de perder gordura. Então, é importante, pessoal, que vocês realmente controlem do físico de vocês, né? De como ele está, digamos assim. Por isso que a musculação, por exemplo, ela é tão importante. O sedentarismo, né? Se você é uma pessoa sedentária, você tem um risco maior para desenvolver várias doenças, você tem menor funcionalidade. Eu tenho certeza aqui que todo mundo trabalha, né? Galera empresária e tal, porque quer trabalhar, porque também quer gerar riqueza, quer aproveitar com a família, quer, né, viajar, enfim. Tem alguns sonhos aí a se realizarem, mas para isso tu precisa estar bem, pô. Não adianta nada chegar com 50, 60, 70 anos e estar ali, né, acabado, não consegue levar o neto ali na escola, não consegue desfrutar realmente de tudo aquilo que tu conquistou, né? De tudo aquilo que tu trabalhou para poder ter. Então, se você se exercita, isso aí garante que no futuro você tenha uma funcionalidade melhor, né? Tua capacidade realmente de colocar teu corpo, digamos assim, em ação, né? E também existe um maior risco para transtornos psicológicos, né? Hoje é muito comum empresários sofrerem com transtorno de ansiedade, com depressão, né? Muito problema, muito estresse, muita coisa para resolver. E se você é uma pessoa sedentária, né? Você tende a ter um maior risco não só para desenvolver, mas também, se você já tem, você tende a ter um quadro ali de sintomas mais agressivo, né? O exercício físico, pessoal, o esporte, né, também, ele salva muita gente, né, porque ele tem uma influência muito importante na saúde mental também. O equilíbrio, né, pessoal, o risco de
gerir álcool é algo que, desde a primeira gota, já gera um risco, né? Porém, esse risco ele pode ser limitado em até 14 unidades por semana. O que, é que seriam 14 unidades? Como se fossem 14 doses por semana, ou 14 long necks, por exemplo, ou 14 taças ali de vinho pequena. E claro, se você puder fracionar isso ao longo da semana, é melhor. Yuri, eu vou tirar um dia da semana para poder tomar tudo que eu posso tomar ali. Não vai ser interessante, tá? Vai estar causando um dano também relativamente alto. Então, a dica que eu dou é que você diminua aos poucos, né? Se você é um cara que bebe, sei lá, 20 cervejas por final de semana, não é de uma semana para outra que tu vai beber zero, né? Talvez tu até consiga, mas depois tu não vai conseguir manter aquilo porque é difícil, né? É um esforço muito grande. E aí, quando você tem um esforço muito grande para criar o hábito, é mais difícil. Então, eu indico que você vai diminuindo aos poucos. Tomo 20, começa a tomar 15. E aí vai vendo, passa 2 semaninhas, começa a tomar 12. Entendeu? E aí vai fazendo dessa forma. E também você ser um pouco mais crítico na hora de escolher os momentos que você vai beber. Tem gente que fica procurando, né, pretexto para poder beber. Aconteceu tal coisa, eu vou tomar um. Eu tô muito estressado e tal, eu vou tomar uma porque eu mereço. Não é assim, tá? Não é assim. Você tem que ter um pouco mais de senso crítico, né, digamos assim, a escolher esses momentos, né? Porque faz parte da vida. Muitos gostam, né? E isso não vai mudar nunca. E aí o declínio cognitivo, físico, né? Eu tenho certeza que quem já ficou algum tempo sem beber percebeu como fisicamente e mentalmente se sentiu muito melhor, né? Começou a ter os pensamentos na velocidade, começou a ter o raciocínio ali mais rápido, começou a treinar melhor, começou a perceber o corpo evoluindo positivamente de uma maneira mais rápida. Então, assim, o álcool, né? Ele impacta negativamente nisso. Quanto mais frequente, né? E em quanto mais quantidade você ali bebe. O tabagismo, né? Ele é um risco para várias doenças, vai diminuir a tua expectativa de vida, vai diminuir também a tua capacidade de ganho de massa muscular, que vai influir naquela questão da funcionalidade, né? Aquelas outras questões que eu já falei para trás. Por conta que há um comprometimento pulmonar, né? Você cansa mais, você tem dificuldade, né, maior de levar oxigênio para o coração, e aí o coração não vai bombear, né, da forma como deveria, para funcionar melhor, digamos assim. E aí um outro fator que eu trouxe aqui foi o estresse, né? A vida do empresário ela é muito corrida, né? Tem muito estresse, como eu falei, né? Tem muito problema, muita dificuldade, muita coisa para resolver, muita gente para lidar, né? Pessoas que tiveram criações diferentes. Então, você ter um nível elevado de estresse é aquilo que a gente observa hoje em dia. Que as pessoas mais estressadas, elas têm uma propensão ao maior consumo de álcool, ao maior consumo de cigarro, aumento da procura por alimentos não saudáveis, né? Principalmente mulher aqui, que gosta muito de compensar, digamos, o estresse comendo um chocolatezinho, né? Comendo, né? Para a mulher é algo que é culturalmente, né? E habitualmente, assim, algo mais aplicável, digamos assim. O homem, ele tende a procurar mais o álcool, o cigarro, e aí vira um ciclo vicioso, digamos assim, né? Porque tu tem estresse, aí tu bebe mais, aí tu beber mais vai te causar todos esses problemas que eu já falei aqui anteriormente, aí você só piora, né? O estresse em si, pessoal, ele influencia em muita coisa, tá? Por exemplo, ele tem uma influência muito grande na tomada de decisões, o que tem alguns estudos que mostram até que o indivíduo mais estressado, né? Ele tem uma tomada de decisões mais arriscada. E quando eu falo mais arriscado, no sentido de ser uma decisão mais imprudente, tá, pessoal? Lógico que muitas vezes na vida a gente precisa arriscar, né, para poder sair de um estágio para outro, para evoluir. Mas aqui é no sentido de ter uma decisão mais imprudente, que pode, por exemplo, pôr isso no negócio, né? Então, controlar o estresse, né, o manejo do estresse, que eu vou falar um pouco aqui mais para frente, vai ser algo muito importante. E aí, pessoal, um aspecto que eu queria falar um pouco mais aqui é a questão do sono, tá? Eu trabalho desde 2017, né? Então, assim, o que eu observo, não só dentro dos meus clientes, das pessoas com quem eu converso, no meu convívio, associando isso ao que a gente tem hoje em estudo, sem dúvida, o que impacta mais de forma aguda ali na vida das pessoas é um sono de má qualidade, tá? Em todos os sentidos.
o sono, um mau sono, ele atrapalha negativamente na tua alimentação, no exercício físico vai diminuir tua capacidade de treinar bem, vai te dar mais preguiça de treinar, vai aumentar o teu estresse, vai diminuir a tua disposição, vai diminuir a tua produtividade, vai diminuir a tua capacidade de raciocinar, de memorizar, de prestar atenção, de se comunicar. Então, pessoal, um mau sono, ele impacta diariamente em tudo na tua vida de forma negativa, né? E é uma coisa que é relativamente fácil e simples de se consertar, né? Só precisa de alguns passos básicos, né? E aí eu trouxe para vocês uns passos aqui mais simples, e aí até depois quem quiser falar comigo depois no Instagram e tal, eu posso passar um material mais robusto, né, sobre a questão da higiene do sono. Mas como dormir bem, né? Primeiro, tenha uma rotina, tá? Então, durma e acorde sempre nos mesmos horários. O que eu observo muito é o quê? A pessoa até dorme e sempre acorda no mesmo horário na semana. Aí chega no final de semana, ela quebra isso. Pode ter certeza que aquilo vai ter um impacto negativo durante a semana, né? Não é à toa que muita gente chega na segunda, até terça, às vezes até quarta, e ainda está ali naquele ritmo meio sonolento, aquela coisa meio arrastada. Sabe? Isso tem uma influência, sim, dessa quebra de horário de sono. Geralmente, no final de semana, as pessoas dormem mais tarde, acordam mais tarde. E isso tem um impacto ali negativo nisso, né? Não dormir menos que 7 horas e não mais que 9 horas. Adultos precisam dormir de 7 a 9 horas. Existem pessoas que dormem 7 horas e tá ok. Existem pessoas que dormem 9 horas e tá ok. Isso depende do quê, Yuri? Depende da individualidade de cada pessoa, tá? Existem até indivíduos que dormem 6 horas e parece ser ok, tá? Mas são exceções, por isso que eu não coloquei aqui. Como é que eu vou saber a quantidade de horas que é o ideal para mim? Tente no final de semana, né? Você dormindo no horário correto, no outro dia acordar sem despertador e tente observar, né? Quantas horas você necessita para você acordar bem, né? Você acorda de forma natural, acorda ali já ativo, já com aquela sensação de que, poxa, eu não preciso dormir mais, né? Muita gente relata isso, né? Poxa, eu acordo de manhãzinha cedo e tal, e aí já desperto, já começo a fazer as coisas. É mais ou menos essa quantidade de horas aí. Evite tomar café, energético, estimulantes, até 6 horas antes de dormir, tá? Eu sei que muita gente, por exemplo, gosta de tomar um cafezinho ali no final da tarde, no comecinho da noite, às vezes gosta de tomar um energéticozinho para ir treinar à noite. Tudo isso vai atrapalhar o seu sono. Por mais que você fale, Yuri, não atrapalha o meu sono, atrapalha sim. Pode não atrapalhar a tua capacidade de entrar em sono, mas com certeza vai atrapalhar sim a qualidade do teu sono. Muita gente, até beber, né, ingerir bebida alcoólica, vai atrapalhar também no teu sono. Muita gente acha, eu tomo para ficar relaxado. E realmente você fica relaxado, né? Porque o álcool é uma droga assim depressiva, digamos assim, a categoria depressiva, né? Mas ela atrapalha, sim, o seu sono, tá? Evite qualquer tipo de luz de telas, né? Pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, vou dormir 10 horas. Quando for 9 horas, já deixa o celular ali de lado, pega um livro, vai fazer uma leitura ali mais lúdica, né? Algo que te dê mais prazer, digamos assim, para tu ir relaxando. E larga mesmo. Se tu não largar, isso vai atrapalhar. Por mais que tu fale, eu sou o tipo de cara que tô aqui com o celular, durmo vendo o celular. Tá atrapalhando, sim. Tá? Evite treinar intensamente próximo ao horário de dormir. Quando tu treina, né, você tá ali ativando as suas catecolaminas, então aumenta ali os teus batimentos, né? Você fica naquele estado de alerta que a gente fala. E aquele estado ali, ele perpetua, né, digamos assim, por algum período. Então, se você treinar muito próximo da hora de dormir, aquilo também interfere no teu sono. E evite tirar cochilos durante o dia depois das 15 horas, tá? E com mais de 40 minutos de duração, né? Muita gente tira um cochilo aí de 1, 2 horas, que eu vejo muitas vezes, Yuri, eu chego no meu trabalho e tal, tiro um cochilo ali de 1 horinha, ou então no final da tarde, né? Cara, isso vai atrapalhar o teu sono também, né? Então, nada impede de tirar um cochilozinho depois do almoço, né? E tudo mais, mas tenta fazer com que esse cochilo não passe dos 40 minutos, né? E nem seja após as 15 horas, porque pode sim atrapalhar o teu sono. Uma outra coisa, pessoal, que ajuda a regular o nosso ciclo circadiano, né? Que é justamente o nosso relógio biológico, digamos assim, é a exposição à luz solar.
Então, por exemplo, se tu acordou um dia um pouco mais cansado, um pouco mais baqueado, a primeira coisa que você deve fazer é se expor à luz solar. Aquilo te ajuda a ativar, digamos assim, é como se fosse um sinal para o teu corpo que teu corpo precisa acordar. Então, se um dia tu não dormiu bem e tal, acordou mais cansado, expõe-se à luz solar pelo menos uns 15 minutinhos ali, 10 minutinhos antes de começar teu dia, vai na varanda, enfim. Que isso vai ajudar a fazer com que seu dia comece de uma maneira melhor, mais energizada, beleza? A própria exposição à luz solar, né, ela também vai ajudar o seu corpo a sinalizar, digamos assim, que é hora de começar, digamos assim, a funcionar, né? O que, consequentemente, vai impactar no final do dia a falar que é hora do teu corpo começar a relaxar, que é hora de começar a dormir. Eu vejo que muita gente, por exemplo, às vezes empresário trabalha ali no escritório e tal, passa o dia no escritório, não tem exposição solar, não tem nada, aquilo impacta muito no teu ciclo circadiano e pode influenciar negativamente no teu sono. Beleza? E por fim, pessoal, para a gente finalizar aqui nessa parte mais técnica, né, eu trouxe como é o estilo de vida dos empresários de sucesso, né? Então, assim, eu fiz uma vasta pesquisa para poder entender o que os empresários de sucesso, né, os grandes empresários, eles tinham ali na rotina, no dia a dia, digamos, em termos de práticas saudáveis e que permitia, né, com que eles tivessem ali uma performance muito boa, né? Então, 5 pontos comuns, né, que eu encontrei em tudo que eu pesquisei. Eram pessoas que tinham sono de qualidade e quantidade, né? Eu já falei aqui antes da importância do sono, pessoal. Eu vejo que muita gente dorme 5, 6 horas por dia. Cara, tu tá em déficit. E esse déficit, ele vai impactar negativamente. Ele já impacta negativamente aqui, agora. Vai impactar no futuro também, né? Já tem estudos, por exemplo, que mostram que um sono, uma privação de sono, pode, por exemplo, diminuir a tua produção natural de testosterona. E já vai entrar em outro problema. Outro ponto, né? A prática de exercício físico, pelo menos 30 minutos ao dia. Não necessariamente, pessoal, tem que ser a musculação. Eu sei que pode ser que tu não goste, apesar de que eu acho que é necessário demais a musculação. Mas se tu não gosta, às vezes, fazer uma outra parte, uma corrida, uma caminhada, já vai te ajudar bastante, tá? E não menospreze a capacidade do exercício físico na tua vida, porque vai melhorar a tua vida 1000% e vai te salvar de muita coisa. Um terceiro ponto, né, pessoal, eles estabelecem rotinas. Aquele ponto que a gente falou antes. Se você não tiver uma rotina ali bem estabelecida, dificilmente você vai ter como criar um bom hábito, né? Como se organizar, como se planejar. E isso não só a alimentação, não só o exercício, mas a tua vida como empresário como um todo, né? E tem até essa rotina, pessoal, e muitas vezes, e seja algo que você brigue por ela, né? Não negocie tão fácil assim a sua rotina. Então, se você, Yuri, o que é que eu falo muito, né? Às vezes tem um cliente que é empresário e tal, cara, estabeleça uma rotina, por exemplo, tenha o seu horário de ter as suas reuniões, né? Tenha o horário de fazer o treinamento com a tua equipe, né? Tenha algo pré-estabelecido para que você consiga ali até mesmo se preparar melhor para esses momentos. Se for uma coisa assim muito aleatória, né? Isso aí pode impactar até negativamente na tua atuação naquilo, né? Por exemplo, se tu é um cara que tem uma capacidade de raciocinar melhor pela manhã, poxa, eu vou começar a colocar pela manhã o horário de fazer um treinamento com a minha equipe para um determinado negócio, né? Então, assim, é uma coisa que influencia. Outro ponto, pessoal, muito importante, são pessoas que cuidam da saúde mental, né? Eu falo nesse sentido de cuidar da saúde mental, principalmente falando daquela questão do estresse que eu falei lá atrás, tá? O estresse, ele impacta em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, né? E quando eu falo de cuidar da saúde mental, o que eu encontrei foi que são pessoas que sempre têm um tempinho de qualidade, então eles buscam ali ter um momento de viajar, de passear com a família, ou de repente praticar algum esporte que gostam, né? Enfim, ter algum lazer. São pessoas que cuidam também através da espiritualidade, né? Então, são pessoas que têm suas religiões, têm as suas práticas. E são pessoas que também buscam, né, fazer a terapia, né? A psicoterapia ali com o psicólogo. Não é todo mundo que precisa, é claro, mas muitas pessoas realmente precisam, e para muitas pessoas, às vezes, é a pecinha do quebra-cabeça que estava faltando para a pessoa realmente equilibrar essa saúde mental dela e conseguir tocar o barco, digamos assim, da melhor maneira possível.
E por último, pessoal, mas não menos importante, a alimentação equilibrada, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade. Os caras, os maiores players aí, né, os empresários de sucesso, todos eles, às vezes eles podem não ter um físico que demonstre que eles seguem uma dieta, que treinam, mas quase todos estão sempre buscando ter um acompanhamento de um nutricionista, de um médico para cuidar bem ali da alimentação, né, de fazer exercício físico. Então são pessoas que são realmente preocupadas com isso, porque elas sabem, né, o impacto que aquilo traz para elas, não só hoje, mas também no futuro, tá? E para finalizar aqui, pessoal, uma frasinha que eu escrevi, né? Comece hoje. O autocuidado não é cuidar apenas de si. No final das contas, cuidar de si é cuidar do seu trabalho. Se você está bem fisicamente e mentalmente, o seu trabalho irá bem. Além disso, cuidar de si também é cuidar de quem você ama, família, amigos e dos seus colaboradores, tá? Então eu deixo essa mensagenzinha final aí para vocês. Tentei ser o mais dinâmico, mais explicativo aqui possível nessa nossa primeira aula, né, de alimentação aqui para o empresário, digamos assim. E é isso, deixo minhas redes sociais aí abertas a quem tiver alguma dúvida. E é isso. Fechou, pessoal? Uou! Yurizão, top, viu? Tô aqui, tô feliz pelo conteúdo, tô grato pra caramba e estou puto comigo mesmo por uma série de coisas que eu vi aqui. E aí, deu bom mesmo? Então, o homem veio quietinho e entregou tudo, entregou o dobro de tudo, e é porque a gente condensou, né? Foi. A ideia aqui, qual é a ideia desse conteúdo? Algo rápido para vocês pegarem o conceito e pá, aplicar na semana, tá? Então, arrematar aqui a gravação. Yurizão vai ficar disponível no nosso grupo. O Yuri tá lá no grupo, tá, beleza? Se a gente já a gente coloca ele aqui, para que vocês tirem dúvidas, pergunta. Yuri, eu sinto muita fome no almoço, que loucura é essa, que compulsão. Yuri, dá 5 horas da tarde, eu ficar zelado para comer um doce, eu vou na padaria, lá, o que eu coloco, como é que eu uso o whey? O whey é uma baita ferramenta para o dia a dia, que tu pega o scoopzinho ali, colocou na água, botou para dentro, te alimenta, dá saciedade, ajuda a bater a proteína do dia, né? E assim vai, dica, o que eu faço, pô? Como é que eu vou organizar isso aqui, tá aqui minha vida? Pronto, joga pro cara lá. Tá dando tudo certo, não precisa disso aí, minha vida tá tudo beleza. Ok, bicho, ok, tudo lá. Agora a gente tá trazendo ferramenta para ti. Isso aqui, se tá bom, imagina se tu fizesse esse ajuste. Como é que não pode melhorar ainda mais? E não tá muito bom. Então sobe a régua, vai atrás de mais coisa, né? Vai atrás de inspirar mais gente e assim vai. Então, meu irmão, te agradeço demais pelo teu tempo, pelo teu conteúdo. A gente viu aqui na palestra dele que são anos de experiência. Então, chegar no nutricionista lá, passou a dietinha, chia, carta, não sei o quê, e um bocado de coisa que tu nunca comeu, e aí tu sai com aquela porra daquele plano ali, e tu olha para um lado, pro outro, porra, e aí, o que eu faço agora com isso aqui? O Yuri trouxe uma abordagem muito mais eficiente. Vamos entender como é a lógica do negócio, né? Não sempre que eu captei a palestra, entenda a lógica do negócio, ajeita a tua vida, ajeita o teu sono, ajeitou tudo, o acordar, o café, o Red Bull, tudo, tá tudo em ordem, beleza, pronto. Agora a gente vai falar de comida, né? Então, ainda trouxe umas ideias, ainda trouxe umas sugestões de dieta, fiquei gago e organizou a nossa vida todinha. Então, Yurizão, muito, muito, muito obrigado por tudo. A ideia aqui é a captação do conteúdo que está disponível para todo mundo do grupo que vai estar vindo durante a semana. Beijão, o professor está por aqui também. Yurizão, tamo aí, meu irmão. Vamos marcar um treinão aí essa semana. Vamos sim, só para complementar o que tu falou aí agora, Flori, no começo, né? Muita gente acha que tá bem porque nunca soube o que é verdadeiramente estar bem. Então a pessoa não quer subir a regra, não quer, porque a pessoa nunca soube, né, o que é. Então ela fica ali naquela zona ali de conforto, digamos assim, né? Agradecer aí, pessoal, pela presença e pelo convite, né? E fica aí aberto aí para vocês, quem quiser tirar dúvida. A ideia era justamente trazer uma base aí, de repente mandem ideias, né, para a gente trazer um conteúdo ali mais específico, digamos que tem muita coisa que a gente pode explorar aí para vocês. Claro, pô, claro. Eu tô cheio de coisinha aqui que eu vou compartilhar contigo depois, uns insights de 10, 15 minutos, de umas sacadas pra gente gravar e deixar aqui pra galera também. Tem umas pílulas assim, meio-dia. Eu vou te passar a ideia depois aí. De repente se casar para o próximo mês. Beleza, já? Yurizão, Deus te abençoe. Palmas,
estou falando aqui, digitando com as pés para montar aplaudindo tudo. Entregou demais. Obrigado a todo mundo que viu aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que vocês estiverem, um beijão e até a próxima. Valeu. Galera, até mais. Ixi, eu tenho que dar a gravação aqui. Calma que eu matuto aqui.